Muito bem, pessoal, iniciando então a nossa 10ª aula de Direito Administrativo, Lei 14.133 de 2021. Eu sou o professor Jean Nunes, o seu professor aqui sobre o novo regime jurídico de licitações e contratos. Sempre um grande prazer tê-lo aqui em minha companhia, mandar um grande abraço para os meus queridos alunos da Universidade Estadual do Maranhão, para os servidores da Defensoria Pública do Estado do Maranhão que assistem a este curso, que estão assistindo a este curso, aos servidores do Estado do Maranhão, enfim, aos alunos de todo o Brasil, os alunos de Minas, onde vivi por algum tempo, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul. Nós recebemos mensagens em direct de pessoal de Rondônia, do pessoal de Belém, queridos alunos em Belém do Pará. Então, deixar aí o meu registro de apreço, de carinho por todos que têm acompanhado, confiado no nosso trabalho e nos estimulado aí nessa trajetória, tá bom? Terminamos a aula falando sobre a garantia. Por que nós estamos falando de garantia mesmo, Jean? Só para que eu não me esqueça. A garantia, pessoal, é uma exigência que é feita pela administração pública do licitante ou do contratado para que se cerque de eventuais, precaveja, para que possa se ressarcir de eventuais prejuízos que esse licitante gere à administração porque não celebrou o contrato, porque não apresentou a documentação, ou porque contratado executou o contrato de forma irregular, de forma ilícita e inadequada. Então, para que a administração evite prejuízos, ela adota determinadas providências, ela se acautela e ela pode exigir a garantia. Disse na aula anterior que essa exigência de garantia, se for feita, tem que ter previsão no edital. São 3 as modalidades de garantia, você já traz essas modalidades decoradas já desde o estudo da Lei 8.666. Quais são mesmo, Jean? Moleza total, dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, tranquilidade total. Já quem é que exige a garantia? É a administração. Mas quem é que escolhe a garantia? Entre as 3 existentes, é o licitante, é o contratado que opta por uma delas e diz: eu quero essa e não aquela. Tá bom? Eu quero esta e não aquela. É ele que define isso. Perfeito, meus amigos? Então, vou colocar aqui na tela o nosso slide para que a gente possa avançar e ver os percentuais. Aqui, pessoal, na lei anterior, na lei 8666, a 10.520, a lei do pregão, ela vedava. Deixa eu ampliar novamente a tela, que eu me lembrei que eu tenho mais coisas para falar aqui. Muito bem. Da lei do pregão, era vedada a exigência de garantia, nós trabalhamos. Na lei 8666, era possível a exigência de garantia. Quanto já? 1% dos licitantes e 5% do contratado. Se o serviço fosse de grande vulto e alta complexidade, aquele ultrapassando 150 milhões de reais, posteriormente, 330 milhões de reais, seria possível a exigência de garantia até 10% do valor do contrato. Esse regramento sofreu algumas mais interessantes alterações que eu passo a registrar a partir de agora com vocês aqui colocando na tela. O licitante continua 1%, tá, pessoal? Continua sendo 1% do valor do contrato. Apesar disso, a administração estabeleceu a partir de agora algumas alterações interessantes. Primeiro, essa garantia exigida na fase de pré-habilitação. Então, é possível que a administração exija do licitante que estiver pretendendo participar da licitação, que ele receba, que ele deposite, que ele apresente um valor respectivo da garantia. Já que valor é esse? Ora, é esse valor que nós estamos mencionando, que corresponde exatamente a 1% do valor do contrato, tá? Previsão do artigo 58 da nova Lei de Licitações. O artigo 58 estabelece expressamente que poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento da quantia de garantia de quanto, Jean? 1%, até 1% do valor estimado da contratação. Já era assim na lei anterior, até 1%. Agora, atenção. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis. Aqui, pessoal, para já te facilitar o estudo, toda nova lei de licitações trabalha o prazo em dia útil, tá?
Ela segue a sistemática do novo CPC e praticamente todos os prazos da nova lei estão contabilizados em dias úteis. Isso facilita o nosso trabalho, as nossas contas, tá? Então, em 10 dias úteis, até 10 dias úteis da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação, lembre-se de que fracassada é a licitação que não produziu os resultados esperados, o valor que foi apresentado como garantia será devolvido ao respectivo licitante que apresentou, tá bom? Parágrafo 3º, implicará a execução do valor integral da garantia da proposta a recusa em assinar o contrato. É exatamente para isso que serve a garantia, é isso que nós estávamos falando. Então, o licitante apresentou a garantia, né? Suponha aí o valor de 1% do valor do contrato, o valor estimado da contratação, chamado a ser contratado, ele não assinou o contrato e não apresentou uma justificativa razoável para isso, simplesmente não o apresentou. Ora, se ele não apresentou o valor do contrato pré-estabelecido, a hipótese, portanto, é de execução da garantia, a administração fica com esse valor correspondente. Se nós estivéssemos no direito civil, eu diria que isso aqui funcionaria como arras, né? É um sinal que, se não for cumprido, se não for observado, a administração pública ela pode ficar com esse valor correspondente, tá bom? Bom, Jean, e se for do contratado? Bom, o licitante apresenta até 1%, o contratado vai apresentar um percentual maior, 5%. Então, para que você entenda, todos os licitantes apresentam até 1%. Os que não vencem a licitação em até 10 dias úteis após a celebração do contrato receberão de volta o valor que eles apresentaram. E o licitante vencedor continuará, claro, celebrará com a administração pública o contrato, e ele não só não vai receber de volta, como ele vai ter que reforçar essa garantia. Ele vai ter que ampliá-la até o patamar de 5% do valor previsto no contrato. Eu mencionei que na lei anterior, a 8666, se o serviço fosse de alta complexidade, esse valor poderia ser elevado a 10%. Permanece essa previsão, mas agora nós temos um detalhe. Se houver risco justificado em decisão devidamente fundamentada, essa garantia pode ser exigida em até 10% do valor do respectivo contrato, do orçamento estimado. Já se for um serviço de grande vulto ou alta complexidade, aí essa garantia sobe para 30%. O que é mesmo um serviço de grande vulto ou alta complexidade? Nós vamos ver ainda hoje, no final da nossa aula, que eu estabeleci um slide só para esse tipo de contratação, porque realmente ela apresenta algumas especificidades. Nesse caso, pessoal, o patamar é de 30%. Então, se chega ao patamar de 30% e a modalidade de garantia, nesse caso, só pode ser uma, que é seguro-garantia. Então, vamos só fechar. Regra 5%. Se houver ampliação considerável do risco devidamente fundamentado, só para 10%. E se for um serviço de grande vulto, assim considerado aquele acima de 200 milhões de reais, a modalidade será o seguro-garantia e o valor da garantia corresponderá a 30% do orçamento estimado. Ok? Tem mais um detalhe aí. Eu não coloquei no slide, mas eu já vou mencionar para vocês e nas aulas futuras a gente comenta. Aprofunda. Lá atrás nós vimos que é objetivo da licitação evitar, deixa eu ampliar aqui minha tela, para que você enxergue e não fique cansado por aí, dormindo enquanto assiste a minha aula, tá? Bom, nós vimos lá atrás que é objetivo da licitação evitar o sobrepreço, evitar a superfaturamento e a proposta inexequível. O que é a proposta inexequível que nós vimos? É aquela que corresponde a menos de 75% do orçamento estimado. Só que a administração pública, pela nova lei, criou uma zona de alerta. Se a proposta estiver abaixo de 85%, será exigido do licitante, em garantia, a diferença entre o valor da sua proposta e os 85% do orçamento estimado da administração pública,
como forma de ampliar a garantia que ele tem que prestar, além daquela outra que todos os licitantes já teriam que prestar normalmente. Então é uma situação bastante peculiar, bastante curiosa, para que a administração se cerque, se acautele, se proteja de propostas que não têm fundamento, digamos assim, que não têm execuibilidade, o que poderia comprometer aí os próprios objetivos da licitação. Já ainda tem elementos sobre garantia? Tem, mas a gente vai ver mais para frente. Por hora isso aqui já basta, tá bom? Muito bem, então, visto aí o pagamento, nós avançamos para ver os outros itens aí da contratação, tá? Só colocar aqui para vocês. Jean, quais são esses outros itens então? Ora, conforme você está vendo aí na tela, o próximo item é o orçamento estimado. E aqui, pessoal, nós temos bastante mudança, bastante transformações interessantes. O novo regramento instituído pela nova Lei de Licitações e Contratos, tá? Eu vou trazer para cá para que a gente possa acompanhar. Ficou bem legal esse regramento estabelecido pela lei. Eu vou dizer para vocês por que as minhas impressões aqui são bem positivas quanto a isso. Primeiro que você está vendo aí na tela, que quando se trata de contratação e definição do valor a ser contratado, um elemento já chama a atenção, você está vendo bem aqui na tela. É vedado o produto de luxo. Eu não posso efetuar compra de produto de luxo. Já o que seria um produto de luxo? Aquele que não se justifica à luz das necessidades técnicas da administração pública. Já tem um exemplo que você possa dar do que seria um produto de luxo? Tem vários na verdade. Nós vamos precisar contratar para a administração pública uma caminhonete, porque as viagens que são feitas envolvem carro traçado. É uma estrada de chão, precisa de carro traçado e tal, precisa de uma caminhonete. Tudo bem, mas eu não preciso contratar uma SW4 da Hilux. A não ser que eu precise de uma cabine atrás que se justifique à luz da necessidade. Mas, a princípio, tem outras caminhonetes da própria Toyota no mercado que são mais baratas, igualmente resistentes e que podem ser contratadas com o mesmo resultado de contratação e sem aqueles elementos que configuram luxo. Se eu for contratar a SW4, eu não preciso ter, para essa finalidade corriqueira da administração, vamos imaginar um carro aí para o INCRA, para a FUNAI, para a própria Defensoria Pública. Precisa de um equipamento de GPS, Jean? Precisa. Não é luxo isso aí. Mas eu preciso ter um aparelho de som ali, touchscreen, última geração? Não precisa. Então é preciso ser observado, na hora que nós formos fazer a contratação, se aquele elemento se justifica à luz das necessidades da administração pública ou se configura, na verdade, um produto de luxo. Tá? O artigo 20 ele é claro ao estabelecer esse regramento da nova lei de licitações, você está vendo aí na tela junto comigo. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública devem ser de qualidade comum, não superior à necessária a cumprir as finalidades às quais se destinam, vedadas a aquisição de artigo de luxo. Então, nós vamos contratar um celular funcional, comprar celulares funcionais para promotores, juízes e defensores, e a administração, olha, eu quero um iPhone 12 Max 512 GB, injustificável. R$14.000 cada um, não tem justificativa. Todas as funcionalidades que você encontra no iPhone, você encontra em outros aparelhos. Não digo que você não contrate um telefone da Apple, que pode ser que você considerando, por exemplo, ciclo de vida do produto, a segurança da informação, o produto da Apple possa até se revelar vantajoso em alguns aspectos. Mas não precisa ser o de última geração. Né? É claro que isso não pode ser pré-definido. Nós não vamos definir agora o que pode e o que não pode ser comprado. Um regulamento expedido pelo respectivo poder
vai definir quais são os itens que podem ou não podem ser comprados, quais os padrões de aquisição que podem ou não ser utilizados. Então veja lá, artigo 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas da estrutura da administração deverão ser de qualidade comum, não superior às necessárias para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigo de luxo. Isso aí em prova de concurso vai estar em todas as provas daqui para frente, não tem a menor dúvida. Inclusive porque é recorrente esses casos, viu gente? Os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão, aí você pode acrescentar Tribunal de Contas, Defensoria e Ministério Público, não está escrito, mas vai poder utilizar o raciocínio. Em regulamentos os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. Tá? E olha o detalhe interessante, olha a cláusula de barreira aqui estabelecida pela lei. 180 dias após a publicação da nova lei de licitações, não vai poder ser feita a compra sem que haja esse regulamento. Então a administração pública tem que correr com isso, porque daí em diante só se vai poder fazer nova licitação observado esse requisito. Parágrafo 2º. A partir de 180 dias contados da promulgação desta lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com edição pela autoridade competente desse bendito regulamento. Tá bom, meus amigos? Bom, então vamos olhar aqui o orçamento, né? Como é que se dá esse orçamento da administração pública? Como é que ele é feito e por que que eu considero que ele é muito importante para que a gente vá avançando, tá? Deixa eu só organizar aqui a nossa tela para que você acompanhe lá. Artigo 23 da nova Lei de Licitações. O valor previamente estimado da contratação deve ser compatível com os valores praticados no mercado. Ele não diz quais são os valores praticados no mercado, mas ele estabelece, o legislador, um regramento muito amarrado, muito correto, muito interessante para isso. Qual é a lógica? Se é possível fazer a licitação e definir o valor estimado, a administração pública, o agente de contratação, ele deve se cercar das cautelas devidas e comprovar que o que ele está comprando está dentro do preço de mercado. Se ele compra além do preço de mercado, ele está fazendo isso por pura irresponsabilidade, porque a própria lei diz, olha, para você definir se isso aqui é de mercado ou não, você vai lá no item tal, tal, tal e faz a pesquisa. Somente se aquele valor estiver correspondente ao de mercado que você vai poder contratar. Jean, mas não teve edital de licitação e não foi possível prever o orçamento estimado. Nesse caso, vai se fazer contratação direta. Aí essa responsabilidade recai sobre o contratado, que precisa comprovar com as notas fiscais que ele mesmo emitiu no ano anterior, se aquele objeto, se aquele produto, se aquele serviço corresponde em valor àquilo que ele já havia comumente prestado, fornecido, entregue. Então mudou bastante aí o regramento, ficou muito interessante. E quais são os itens de pesquisa, Jean? Onde é que a administração pública vai poder realizar então essa pesquisa? Vamos lá. Primeiro, uma novidade interessantíssima da lei, que é a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. Então é possível ir lá no PNCP e consultar por quanto é que a administração pública de Mossoró, de Santa Inês, do Rio, de Teresópolis está comprando papel ofício. Através desse portal nacional a gente consegue visualizar quanto que se gasta no país para a compra de um mesmo equipamento, de um mesmo material, para a prestação de um mesmo serviço. Isso vai ajudar na uniformização e na padronização dos preços, evitando a discrepância pelo excesso ou pela carência, né? Então tem esse aspecto bastante positivo. Pesquisa de preço em contratações similares da administração pública no ano anterior. Então, no ano anterior à contratação, a administração pública praticou determinados preços. Então, na hora de eu contratar, vamos imaginar que o município de São Luís, capital do estado do Maranhão, na hora de fazer a contratação, vai avaliar. Caramba, ano passado, a capital do Piauí, a capital Teresina, Belém, quanto foi que elas praticaram?
A própria administração pública nossa aqui. Ano passado nós praticamos qual preço? Precisa ser considerado. O que mais, Jean? Utilização de dados em pesquisa publicada em mídia especializada, encarregada dessa tarefa, né, de divulgar esses dados. E, por fim, pesquisa com no mínimo 3 fornecedores diretos. A administração pública pode executar essa pesquisa diretamente para ter uma noção de preço, de como é que esse preço tem sido praticado no mercado e, dessa forma, compor o seu orçamento estimado. Então veja que ficou tudo amarrado. Não é por fim, tem mais um item, que agora acabo de me lembrar, deve estar aqui no slide, eu vou já passar. Está tudo amarrado para evitar aí o sobrepreço, para evitar práticas de contratação que estejam na contramão da própria lei. Qual é esse outro item, pessoal? É a pesquisa no Cadastro Nacional de Notas Fiscais. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma do regulamento. Então, isso também é importante para que se traga transparência e publicidade na definição do orçamento estimado. Composto esse orçamento, a partir de todos esses itens, vedada a contratação de elemento de luxo, feita essa pesquisa, chegamos a um valor. Pergunta, esse valor ele é publicizado ou eu só libero depois esse valor? Aqui é interessante, viu, pessoal? Questão interessante é essa. Nós vamos contratar papel. E aí eu cheguei à conclusão de que a resma de papel, o pacote com 500 folhas, custa em média R$13 no mercado. Eu já coloco isso no edital ou eu deixo isso de forma sigilosa? Se eu deixar de forma sigilosa, eu tenho vantagens. Se eu deixar público, eu também tenho vantagens e desvantagens. Como é que funciona na prática? A nova lei estabeleceu que a regra é a publicidade, podendo haver, claro, o sigilo, se assim se justificar à luz do caso concreto na contratação. Leia lá comigo o artigo 24. Desde que justificado, portanto, decisão motivada, o orçamento estimado da contratação terá caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento de quantitativos e das demais informações indispensáveis à elaboração das propostas. Agora, atenção. Parágrafo 1º. Mesmo que seja sigiloso esse orçamento, esse sigilo não impede o acesso dos órgãos de controle a ele. Ministério Público, Tribunal de Contas, a própria Defensoria, se tiver alguma pertinência na atuação, os órgãos de controle terão acesso a esse orçamento, mesmo que ele seja sigiloso. Tá bom? Parágrafo único. Na hipótese da licitação em que for adotado o critério de julgamento for maior desconto, o preço estimado máximo aceitável constará do edital da licitação. Então, meus amigos, nós temos aqui um regramento muito interessante sobre a composição do orçamento, a definição do valor, que vai integrar o objeto, que vai integrar o edital da licitação, é um elemento muito importante aí da fase preparatória. Perfeito? Jean, o que mais? Qual o próximo item? Vamos colocar aqui na tela para que você possa acompanhar junto comigo, tá? Qual o próximo item que nós temos pela frente? A matriz de risco. Jean, o que é essa matriz de risco? Deixa eu ampliar aqui a tela para que você veja junto comigo. Vamos lá. A matriz de risco ela tem previsão no artigo 6º, inciso 17. Eu já disse para vocês, quando tiver dúvida, é só olhar no artigo 6º, tem quase tudo lá. Se não tiver lá, é porque é alguma coisa que só eu sei e aí tem na minha aula. Não se preocupe, é só acompanhar por aqui que não tem erro, tá? Essa matriz de risco, pessoal, é um instrumento de planejamento das contratações públicas que permite à administração antever possíveis riscos no decorrer da execução do contrato e já predefinir quais riscos ela assume e quais riscos o particular assume. Essa é uma medida de lealdade, de transparência e que evita, inclusive, a judicialização. Porque eu estou indo para o contrato, eu estou participando da licitação, sabendo que se der prejuízo nesse campo, isso é problema exclusivamente meu. Eu já estou sabendo disso, né? Eu já participo da licitação certo de que há esse risco. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, tá?
Então, a lógica da matriz de risco é exatamente antever esses riscos e partilhá-los, definir quem é que se responsabiliza por qual deles. Então, o que é a matriz de risco? Cláusula contratual, definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes à contratação, contendo no mínimo as seguintes informações. E aí a lei vai estabelecer lá as regras que devem estar presentes em relação à matriz de risco, tá? Jean, em qual tipo de contrato deve ter essa matriz de risco deve estar presente? Aí você vai lá no artigo 22, parágrafo 3º. Vamos lá para ver o que ele diz. Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto, ou regime de contratação integrada ou semi-integrada, o edital necessariamente contemplará a matriz de alocação de riscos. Veja bem que ela não é, a matriz ela não define riscos só para o contratado, só para a administração. Ela, na verdade, é o plano que gerencia esses riscos e os distribui entre a administração e o particular, mesmo riscos que sejam eventualmente aí imprevisíveis nesse processo. Tá bom? Então, questão aí bastante interessante, das mais legais dentro desse tema. Para onde nós vamos agora, Jean? Vamos lá. O que nós temos aqui pela frente? Dentro dessa lógica que nós estamos abordando, nós vamos então para o edital da licitação, que é o último item dentro desses que nós estamos abordando, é o nosso último item da fase preparatória, tá bom? É o último item dentro da fase preparatória. Se eu colocar aqui para vocês, edital. Show de bola. Aqui dentro de edital nós temos vários itens que nós vamos observar. Deixa eu diminuir a tela aqui para você ver e ficar bem bonitinha a sua tela, bem coloridinha. Show de bola. Muito bem. Pessoal, nesse momento que eu estou gravando essa aula, eu assisti ontem ao filme Meu Pai, está inclusive concorrendo ao Oscar. Se vocês tiverem um tempinho aí, dê uma olhada, filme espetacular, tá? Pronto, está aí na tela. O que a gente vai ver aqui? Quais são os itens obrigatórios num edital de licitação? Possibilidade ou não de utilização de minutas padrão, licenciamento e desapropriação, presença de cláusula que obrigue contratação de mulheres vítimas de violência doméstica ou egressos do sistema prisional na licitação, as especificidades da contratação de grande vulto, audiências e consultas em sede de licitação. Então, tema muito rico, muito interessante, mas claro, para ele nós vamos dar uma pausa para o café e a gente já retorna com a nossa 11ª aula de Direito Administrativo. Eu sou o professor Jean Nunes, o seu professor sobre a nova lei de licitações e contratos. Abraço!